Seção 14, da prevenção da fadiga. Artigo 198. É de 60 quilogramas o peso máximo que o empregado pode remover individualmente, ressalvada as disposições relativas ao trabalho do menor e da mulher. Primeira coisa, tá? 60 quilogramas, ele pode remover individualmente, no caso do empregado do sexo masculino, maior de idade, e sem utilização de dispositivo, como, por exemplo, um carrinho para remover. Porque se houver, por exemplo, esse carrinho de remoção, essa quilometragem foi ótimo, né? Esse peso poderá ser ultrapassado. Atenção a esse artigo 198, pois em 2018 o Ministério Público do Trabalho assinou um acordo para reduzir o peso do saco de cimento no Brasil. O limite seletista está defasado para o MPT. Eu não lembro quanto é, Maria, porque eu sei que o saco de cimento passou a diminuir, exatamente porque ficou comprovado por vários laudos do MPT Brasil afora, que os carregadores de saco de cimento, eles tinham sérios problemas de coluna. E aí houve esse termo de ajuste de conduta, salvo engano, foi um termo de ajuste de conduta, e que diminuiu-se o peso do saco de cimento. E aí, onde é que eu quero chegar? Essa questão de ter diminuído o peso do PMPT, a priori, foi para o saco de cimento. E aí houve uma extensão, ou melhor, uma interpretação extensiva para as outras categorias. Porém, de acordo com a CLT, continua sendo 60 quilogramas que o empregado do sexo masculino maior de idade pode carregar sem o auxílio de equipamentos, tá, Maria? Inclusive para quem carrega cimento. É 25, né? E aquele mnemônico, você não aguenta, você senta. Isso. Importante a gente levar em consideração aqui também, Maria, a Convenção 127 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, que estabelece que o transporte manual por um trabalhador de cargas, cujo peso seria suscetível de comprometer a sua saúde ou segurança, não deverá ser exigido nem admitido, tá? E a Constituição, ela estabelece que é direito de trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Você vê que são várias normas interessantes aqui para fazer uma análise sistemática. E a redução também tem a questão do que eu não sabia desse princípio, eu vim descobrir depois, que é o princípio do aprimoramento contínuo. Vamos gravar bem isso. Princípio do aprimoramento contínuo, segundo o qual o empregador tem o dever de contínua melhoria no que tange às condições de trabalho. Item 6 do anexo 13A, que é o benzeno, né, da NR15, que está lá na Declaração de Estocolmo de 1972, que assim diz. Olha como é importante saber direito internacional, porque lá ele diz claramente, ele expressa claramente essa questão do princípio da melhoria ou do aprimoramento contínuo. Diz lá, o artigo 6.1 da NR15, anexo 13A. O princípio da melhoria contínua, ou princípio do aprimoramento contínuo, parte do reconhecimento de que o benzeno é uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite seguro de exposição. Todos os esforços devem ser dispendidos continuamente no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição do trabalhador ao benzeno. Importantíssimo. Parágrafo único. Não está compreendida na proibição deste artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos que evitem sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças. Portanto, aqueles 60 quilos do artigo 198 caput é quando não houver a utilização de aparelhos ou equipamentos extras. 199. Artigo 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem a postura correta ao trabalhador,
capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado. É a questão de ergonomia. Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço permitir. Seção 15. Das outras medidas especiais de proteção. Artigo 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às normas de que trata este capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente sobre 1. Medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção individual em obras de construção, demolição ou reparos. 2. Depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis e explosivos, bem como o trânsito e permanência nas áreas respectivas. 3. Trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobretudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e soterramentos, eliminação de poeiras, gases, etc., e facilidades de rápida saída dos empregados. 4. Proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas e paredes, construção de paredes de fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de edifícios, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e protegidas com suficiente sinalização. 5. Proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo no trabalho a céu aberto, com provisão quanto a este de água potável, alojamento, profilaxia de endemias. 6. Proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente do trabalho, com especificação das medidas cabíveis para a eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos quanto ao tempo de exposição, a intensidade da ação ou de seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam necessárias. 7. Higiene dos locais de trabalho, com discriminação das exigências, instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos locais de trabalho e o modo de sua execução, tratamento de resíduos industriais. Aqui, Maria, é bom a gente fazer um adendo no que tange ao banheiro, se deve haver banheiro específico para elas ou se elas podem utilizar o banheiro com as pessoas que se consideram cis. 8. Emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinalizações de perigo. Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as normas a que se refere esse artigo serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico. Seção 21. Das penalidades. As infrações ao disposto neste capítulo, relativas à medicina do trabalho, serão punidas com multa de 3 a 30 vezes o valor de referência previsto no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 6.205/75, e as concernentes à segurança do trabalho, com multa de 5 a 50 vezes o mesmo valor. Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar a lei, a multa será aplicada em seu valor máximo, ou seja, 50 vezes.